começar gravando. Então, a gente vai retomar, vai lá na apostila 3, a gente vai dar aula, eu vou dar aula, as duas aulas da apostila 3, que eu não dei da última vez, porque deu problema aqui no computador. Então, eu vou dar as duas aulas da apostila 3 e as duas aulas da apostila 4 de Biologia E. Então, só para localizar vocês aí. Então, a gente vai ter as 4 aulas de Biologia hoje, se tudo der certo, se tudo correr bem, tá? Mas antes de eu começar com vocês a parte dessas apostilas, da apostila 3 e da apostila 4, eu preciso retomar alguns conceitos com vocês lá da apostila 2 e da apostila 1. Por quê? Porque eu preciso que a gente se entenda em termos de conceito. Se a gente não conseguisse entender qual que é a diferença entre alelo e qual que é a diferença de gene, qual que é a diferença disso para locus gênico, vai ser difícil de conseguir continuar ou se entender aí nos exercícios e nos conceitos que eu vou passar hoje. Por quê? Porque hoje a gente vai trabalhar com duas coisas diferentes na biologia e que a gente precisa entender esses conceitos iniciais que eu coloquei aqui no quadro para conseguir entender esses conceitos um pouquinho mais aprofundados, que é o polialelismo, ou seja, vários alelos, um gene, uma característica determinada por mais de um alelo, ou mais de um alelo presente na população. E a gente vai ver uma outra parte da biologia, que é a parte da biologia dos poligenes, ou seja, mais de um gene. Eu vou trabalhar com mais de um gene ao mesmo tempo. Então, lá na apostila 3, as duas aulas da apostila 3, a primeira é sobre polialelos, ou seja, mais de um alelo na população para determinar aquela característica. E a segunda aula da apostila é uma coisa que a gente chama de segunda lei de Mendel. E aí a gente vai precisar lembrar qual que é a primeira para entender qual a diferença da primeira para a segunda. Mas, o que eu preciso que a gente entenda aqui antes de eu começar com a parte da apostila 3, a gente qualquer coisa. Quando a gente olha para o nosso DNA, eu tenho as fitas, sempre duas fitas, tá? Eu recebi uma dupla fita do pai, uma dupla fita da mãe. Tudo bem? Então, o nosso... Deixa eu só aceitar o Rodrigo aqui. Aí. O nosso DNA, ele é formado por dupla fita e dupla fita. Então, quando eu falo duas fitas de DNA, eu não estou falando disso aqui, tá? Eu estou falando desses dois somados. Cada fita de DNA é formada por duas, tá? Então, cada fita é formada por duas fitas. Isso aí a gente já viu lá na apostila 1. Então, cada fita de DNA é formada por duas partes. Sucesso? A outra fita também é formada por duas partes. Tá? Dentro do meu corpo, eu sempre tenho um par de fitas. Ok? Eu tenho um par que eu recebi do pai. Então, vou colocar aqui em cima. Pai. E eu tenho um par que eu recebi da mãe. Procede? Então, eu recebo metade do meu conteúdo genético, do meu material genético do pai, metade do meu material genético da mãe. Susto? Lá da meiose, essa meiose, a divisão de gametas, a divisão do DNA, vai formar, vai mandar para mim, o meu pai, 23 cromossomos. Cada um desses cromossomos tem uma fita de DNA. Procede? 23 cromossomos, esses 23, cada um tem uma fita de DNA. Qual que é o grande detalhe aqui? Esse aqui vai somar com o da mãe, que a mãe também vai mandar para mim 23 cromossomos. Procede? Com uma fita de DNA em cada cromossomo. Por que eu preciso que vocês entendam isso aqui? Esse conceito de ser uma fita de DNA, é aquele famoso N, sabe? N de DNA. O N é o número de fitas. Então, eu recebo do meu pai 23 cromossomos com uma fita de DNA, ou seja, um N cada um. Quando eu somo com o da minha mãe, eu fico com 23 cromossomos, uma fita de DNA da mãe, mais 23 do pai e uma fita do DNA do pai. O que acontece?
no meu corpinho? Eu vou ter 46 cromossomos dentro de mim, mais 2N de DNA. Ou seja, duas cópias, duas fitas diferentes. Sus? Isso é mais que eu entendi. Ou não entendi, estou entendendo agora, meu Deus. Qual que é a ideia aqui? Cada um dos pais me manda uma carga genética diferente. Mesmo eles me mandando todos os dois a mesma característica, eles podem me mandar a característica de formas diferentes. Qual que é a ideia aqui? Gene é essa sequência genética aqui. Isso é um gene. Uma sequência de bases nitrogenadas que determina uma característica. Isso é um gene. Se esse gene aqui vai determinar, sei lá, o sistema ABO. Vou colocar aqui o tipo sanguíneo. Se esse aqui é diferente desse aqui, olha para cá, é o mesmo gene. Mesmo gene. Esse gene vai determinar se eu sou do tipo A, do tipo B ou do tipo O. Tudo bem? Só que, na população, em todos os organismos da população, eu posso ter mais de um tipo de gene. Olha lá, o gene, sequência genética, sequência de bases nitrogenadas, que determina uma característica específica. Nesse caso aqui, o sistema ABO. Se eu sou do tipo A, se eu sou do tipo B, eu sou do tipo O. Mas, porém, todavia, chega lá, ó, AT, 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 CG, 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 AT, AT, só que uma das bases nitrogenadas é diferente. Aqui eu tenho CG na última base nitrogenada e aqui eu tenho AT na última base nitrogenada. Grande parte do gene é igual, ou seja, ele está no mesmo lugar nos dois cromossomos, tanto no que eu recebi do pai quanto naquele que eu recebi da mãe. Mas, porém, todavia, ele tem uma base nitrogenada diferente. Essa base nitrogenada diferente me traz, ou é o que a gente chama de mutação. Mutação é a alteração em uma base nitrogenada ali no meu gene. Só que, ao contrário do que o cinema conta pra gente, a mutação não gera um X-Men. Você não vai sair controlando o tempo e trocando de forma e etc., porque você trocou uma base nitrogenada. O que isso pode te gerar de diferença? Pode te gerar de diferença que esse gene aqui, ele é recessivo. Ou seja, eu estou só trazendo um exemplo. Ele é recessivo, ou seja, ele só consegue determinar sua característica ser em par, ser em dupla. Agora, esse gene aqui, por ter um AT, ele é dominante, ou seja, sozinho ele consegue expressar, consegue mostrar a característica que ele determina. Sei lá, o tipo A. O que vai acontecer dentro do meu corpo? Se eu recebi da mãe, o alelo, ou seja, a forma gênica do tipo A, e recebi do pai a forma gênica, o alelo izinho, o alelo recessivo, o meu gene vai ser do tipo, o meu tipo sanguíneo vai ser do tipo IA, ou seja, A. O que acontece aqui? Gene é diferente, o conceito de gene e de alelo é gene, sequência genética que determina uma característica. Alelo, forma diferente de um mesmo gene. De uma mesma sequência genética, eu tenho uma pequena mutação, uma pequena alteração. E essa pequena alteração é o que determina diferentes características no ser. Tudo bem? Que vai me gerar o que a gente chama de variabilidade genética. Susi? Essa variabilidade genética é determinada em primeira parte,
ou em primeiro momento, por diferentes genes. Ou melhor, por diferentes alelos de um mesmo gene. Tudo bem? Então, eu tenho um gene, sequência genética que determina uma característica. Esse gene, ele fica abrigado, ele fica localizado, ele é encontrado dentro de um locus gênico. Locus é o local de encontro de um gene, é o endereço do gene. Os genes estão sempre no mesmo lugar. Se o cromossomo 1 do pai é que trouxe o genezinho, é o cromossomo 1 da mãe que vai trazer o gene IA, ou o alelo IA e o alelozinho. Tudo bem? Até aqui, vocês conseguem entender? Conseguiram captar a diferença entre gene e alelo? Que alelo é a forma diferente do mesmo gene? É aquela assim, sabe a música da Zé Safadão? 99% é igual, mas aquele 1% faz com que eles tenham uma pequena diferença. Essa pequena diferença me gera alelos diferentes e formas gênicas diferentes. Tudo bem? Até agora, estamos conversando na mesma língua? Porque agora é que a gente vai pegar. Porque a gente vai começar a trabalhar na primeira aula aí da apostila no que a gente chama de polialelismos. Ou seja, mais de uma forma gênica dentro da população. E aí o exemplo mais claro, mais clássico que a gente tem, que é o que o vestibular mais gosta de trabalhar, é com esse sistema ABO aqui. Você já deve ter feito milhares de exercícios lá na escola, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o sistema ABO é classicaço para entender polialelos, ou seja, mais de um alelo determinando aquela característica. O que acontece? Deixa eu apagar aqui. Quando a gente fala de sistema ABO, o negócio é o seguinte: eu tenho o tipo sanguíneo A, eu tenho o tipo sanguíneo B e eu tenho o tipo sanguíneo O. Por isso, o sistema ABO vai determinar qual o tipo do sangue, tá? O A, ele é determinado pelo alelo IA. O B é determinado pelo alelo IB. E o O é determinado pelo alelo Izinho. Só que qual que é o detalhe? Esse Izinho, ele é recessivo frente aos outros dois alelos. Ou seja, ele só consegue aparecer o tipo sanguíneo O se esse I estiver em duplo. Se eu tiver Izinho, Izinho, aí é do tipo sanguíneo O. Toda vez que aparecer que o determinada criatura lá no exercício é do tipo sanguíneo O, então você vai ter certeza que os alelos dele são esse, Izinho, Izinho. Porque ele só aparece o fenótipo. Isso aqui é fenótipo. Aquilo que sai do gene. É aquilo que o gene determina. Isso é genótipo. Ou seja, a soma dos alelos apresentados pelo indivíduo. Por que eu estou falando isso? O B é dominante e o A é dominante. Ou seja, eu posso ser do tipo sanguíneo A sendo IA Izinho. Eu posso ser do tipo sanguíneo B sendo IB Izinho. Só que o que acontece com esse tipo sanguíneo aqui? Esses alelos aqui são codominantes, ou seja, eles têm a mesma força. Se eles têm a mesma força, aparece pra gente um quarto tipo sanguíneo, que é esse aqui, ó. Acharam que eu tinha esquecido da B. A B é quando o meu gene,
indivíduo apresenta tanto o alelo IA quanto o alelo IB, ou seja, a forma gênica IA e a forma gênica IB. Então, ele tem IA e B. Para ser do tipo sanguíneo A, eu posso ser IA. Para eu ser do tipo sanguíneo B, eu posso ser IB. Se eles são de igual dominância, ou seja, os dois conseguem deixar a sua característica em igual força, aparece o tipo sanguíneo AB, que é quando o indivíduo apresenta o genótipo IA e B. No tipo sanguíneo A, ele precisa apresentar um genótipo IA ou IA-izinho. E se eu for do tipo sanguíneo B, eu posso ser do tipo IB ou IB-izinho. Se eu for do O, eu só vou apresentar o genótipo izinho. Se ele me conta no exercício que tem o sangue AB, então eu tenho certeza do genótipo. Porque o genótipo é igual ao fenótipo. Aquilo que o genótipo está dizendo é o que eu vou enxergar no fenótipo. No caso do O, a mesma coisa. O que o genótipo está dizendo é o que eu vou enxergar no fenótipo. Só que, quando eu for falar desses dois outros tipos sanguíneos, eu preciso colocar nesse pacote que o genótipo nem sempre é igual ao fenótipo. Porque o genótipo pode esconder um gene recessivo. Tudo bem? Até aqui sossegado? Então, nesse caso dessa característica, que é o tipo sanguíneo, a gente tem 3 alelos. Quais são eles? IA, IB e zinho. Qual é a relação entre esses alelos? IA e IB são codominantes, têm uma força igual. Já IA e IB em relação ao izinho tem uma relação de dominância. Ou seja, se eu tiver izinho com algum desses dois, o izinho não vai aparecer. Tudo bem? Então, aqui eu estou falando de um mesmo gene, localizado no mesmo locus, localizado no mesmo lugar aí no meu DNA, mas que pode, na população, se apresentar de 3 formas diferentes. E aí está o grande detalhe, o grande pulo do gato, quando a gente está falando de polialelo. Dentro de um indivíduo, eu só posso ter 2 alelos, porque eu só recebo um do pai e um da mãe. Então, o indivíduo só apresenta 2, mas a população pode apresentar vários. No caso do sistema ABO, a gente tem 3 alelos na população, mas nunca o indivíduo vai apresentar 3 alelos. Tudo bem? Até aqui vocês estão comigo? A gente está conversando na mesma língua? O negativo e o positivo não interferem. Tá aí o grande detalhe do negativo e positivo. Nisso aqui, o negativo e o positivo não vai interferir, não faz a menor diferença. Mas, quando a gente for falar de negativo e positivo, de fator RH, que vai somar uma outra proteína no sangue, aí a gente vai falar de um outro alelo, de um outro gene. Aqui eu estou falando de formas diferentes do mesmo gene, tá? Então, realmente, aqui o negativo e positivo não vai interferir. Mas, quando a gente for falar agora da segunda lei de Mendel, aí eu vou colocar no pacote aqui da minha hemácia o positivo e o negativo. Por quê? O que significa isso aqui em termos práticos? Isso aqui é uma proteína de membrana. É uma estrutura que fica na membrana do sangue, na membrana da hemácia, que vai ajudar na defesa aí dessa hemácia, na defesa do sangue. Essa estrutura é uma proteína.
uma proteína. Isso, sistema ABO. Se, por um acaso, a gente colocar o fator RH ainda, eu não estou falando da mesma proteína, eu estou falando de outra proteína. Então, eu estou falando de 2 genes diferentes. Então, toda vez que a gente for trabalhar o sangue em termos de sistema e em termos de fator RH, eu vou sempre falar de segunda lei de Mendel. Aqui a gente ainda está falando de primeira lei de Mendel. E esse é o grande detalhe. Eu estou falando de primeira lei de Mendel porque aqui eu estou trabalhando com um único gene. Eu estou trabalhando com o gene do sistema ABO. Se eu coloco o fator RH, que é ser positivo ou negativo no pacote, aí eu não vou mais falar de primeira lei de Mendel, eu vou falar de segunda lei de Mendel. O que a segunda lei de Mendel fala pra gente? Que a segregação dos genes é independente uma da outra. Ou seja, eu posso receber tanto IB com positivo, quanto IB com negativo, quanto eu não sei o que, vai depender das misturas dos meus parentais. Mas eu já chego nesse pacote, tá? Então, eu falei de sistema BO, vou falar do fator RH, explicar para vocês as doenças relacionadas, a doença relacionada com o sangue, tá? Que é a eritroblastose fetal. E daí a gente já volta nessa tua pergunta, Gabi, para poder falar desses dois juntos, trabalhando aí na segunda lei de Mendel, que é a aula 2, ou no caso, a aula 6. Tá? Então, calma aí que a gente já volta. Se eu for falar só do sistema ABO, eu estou falando de primeira lei de Mendel. Aqui eu estou trabalhando com um gene só. Beleza? Isso determina uma parte do meu sangue. Uma parte das proteínas das membranas do sangue. A segunda parte a segunda parte das proteínas da membrana do sangue, ou da membrana das hemácias do sangue, a gente vai começar a trabalhar no fator RH. O fator RH, ele é um gene que possui 2 alelos só. Então, não existe essa relação aqui de dominância. Vai existir uma relação simples aí entre os genes. Nesse caso aqui, não é uma relação simples entre os genes. Por quê? Porque eu tenho diferentes interações gênicas. Tá? Eu tenho diferentes interações alélicas, melhor dizendo. Eu tenho alelos diferentes que interagem entre si de diferentes formas, tá? Então, sistema ABO, 4 tipos sanguíneos, sempre 4 tipos sanguíneos, com 3 alelos determinantes na população. A relação entre esses alelos me gera os 4 tipos sanguíneos diferentes. AB, quando a relação é entre esses dois, uma relação de codominância. A, quando eu tenho uma relação de dominância, ou quando eu sou homozigoto. Então, homozigoto para A, heterozigoto para A. E aí, aqui eu preciso que vocês entendam uma coisinha, tá? Eu posso falar homozigoto dominante ou recessivo se eu falo IA? Não. Aqui eu posso dizer alelos iguais. Ele é homozigoto. Ele é homozigoto dominante ou recessivo? Eu não posso dizer nesse caso. Eu vou poder dizer aqui, eu sou heterozigoto com IA dominante sobre o izinho. Aqui, eu não posso dizer que o A ele é dominante. E se eu sou IA, eu sou homozigoto dominante. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu só consigo dizer que um gene é homozigoto dominante se ele é dominante sobre todos os alelos. Nesse caso aqui, eu tenho 2 alelos que são codominantes. Então, não existe uma relação de dominância total aí de um dos alelos. Tudo bem? Então, IA e B, codominância entre os alelos IA e B, gerando o tipo sanguíneo AB. IA, homozigoto, não consigo dizer se é dominante ou recessivo nesse caso, e heterozigoto para A, formando o tipo sanguíneo A, fenótipo A. Eu tenho 2 genótipos que geram um fenótipo. No B, a mesma coisa. Genótipos, 2 genótipos que formam um fenótipo. E no caso do O, um genótipo que forma um fenótipo. Tá? E aí vamos falar do fator RH.
fator RH. Fator RH é o seguinte, é o tal do AB positivo, AB negativo, A positivo, A negativo, que é completamente independente do sistema ABO. Porque são segregações independentes entre genes, são genes diferentes que vão se separar de formas diferentes, de formas independentes. Um não carrega o outro, é isso que ele quer dizer. É isso que o Mendel conta pra gente lá na segunda lei, que a gente já vai falar dela. Então, olha lá, quando a gente fala de fator RH, então, fator RH, tá? Fator RH é o seguinte, eu posso ser do tipo sanguíneo ou do fator positivo, ou eu posso ser do fator negativo. Se eu sou do fator positivo, então eu sou Rzão, qualquer coisa. Rzão ou Rzão, Rzinho. E se eu sou do fator negativo, eu sou Rzinho. Essa aqui fica um pouquinho mais fácil de entender por quê? Porque negativo significa ausência de proteínas de membrana. Positivo significa presença de proteínas de membrana. Se eu tenho um único gene para produzir as proteínas de membrana, então aquela proteína vai ser produzida de qualquer jeito, porque ele se apresenta naquele indivíduo. Então, ter um Rzão, por que a gente chama de positivo? Porque só a presença do Rzão já é suficiente para produzir a proteína da membrana da hemácia referente ao gene R. Agora, ele é negativo, por quê? Porque eu tenho dois recessivos, um duplo recessivo, e esse duplo recessivo faz com que eu não tenha nenhum dos genes que determinam a proteína de membrana em específico do fator RH. Então, se eu for fator RH negativo, eu sei que no meu genótipo eu apresento isso aqui. Então, de novo, fator RH positivo ou negativo significa o fenótipo. Aquilo que o gene apresenta, aquilo que sai do gene. E se eu tenho Rzinho, ou Rzão, ou Rzinho, aí eu estou falando de genótipo. Por que é importante a gente ter essa diferença agora? Porque os exercícios costumam, quando a gente está falando de fator de tipo sanguíneo, aí, das determinações das proteínas da membrana do sangue, eles têm horas que perguntam quais os fenótipos possíveis. E aí, se ele está falando de fenótipo possível, eu preciso analisar de uma forma diferente do que quando eu vou falar de genótipo possível. Genótipo possível são quais os genes são possíveis aqui. Por que isso faz diferença na hora da análise da questão? Porque quando eu estou falando de fator RH positivo, eu tenho dois genótipos que são que determinam essa característica. Eu tenho o genótipo Rzão e o genótipo Rzinho. Quando eu estou falando de fator RH negativo, eu tenho o genótipo Rzinho. Mas os fenótipos são negativo e positivo. Genótipo, que está escrito no gene. Fenótipo, aquilo que eu enxergo a partir do gene. Tranquilo? Agora, olha lá como é que isso a gente junta lá com o tal do sistema ABO. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Vamos pensar numa hemácia hipotética. Pega lá a hemácia. Vou desenhar uma hemácia. Vou dividir essa hemácia em 4. Por que em 4? Porque eu estou falando de 4 sistemas do sistema ABO. Eu posso ser do tipo sanguíneo A, eu posso ser do tipo sanguíneo B, eu posso ser do tipo sanguíneo AB e eu posso ser do tipo sanguíneo O. E o que isso significa na ordem do dia? Significa o seguinte: se eu sou do tipo A, significa que eu tenho as proteínas de membrana do A. Se eu sou do tipo sanguíneo B, eu tenho as proteínas de membrana do B.
do tipo AB, eu tenho as proteínas de membrana do A e do B. E se eu sou do tipo sanguíneo O, eu não tenho nenhuma proteína de membrana. Isso eu estou falando para o sistema ABO, que vão determinar essas proteínas de membrana. Só que, se eu for colocar nesse pacote ainda o meu fator RH, aí eu vou colocar uma segunda proteína de membrana aqui, que é o seguinte, vou pegar isso aqui e dividir mais uma vez. Então, eu posso ser do tipo sanguíneo B, e eu posso ser B- ou B+. O que é ser do tipo sanguíneo B+? Significa que eu tenho essa proteína de membrana e mais essa proteína de membrana. Eu tenho duas proteínas no tipo sanguíneo B+. E no tipo sanguíneo B-, eu só tenho a do sistema BO. Se eu for olhar para o A, a mesma coisa. No caso do tipo sanguíneo A, eu posso ser A-, e aí eu só tenho essa proteína de membrana. E se eu for A+, eu tenho essa, e se eu sou mais, eu tenho mais essa aqui. Eu tenho, no caso aqui, duas proteínas de membrana. Esta do positivo e esta do A. Súcio? Quando a gente fala do tipo sanguíneo O, eu posso ser O-, e eu posso ser do tipo sanguíneo O+. O que é ser do tipo sanguíneo O+? É não ter nenhuma proteína de membrana para o sistema BO, mas ter a proteína de membrana do sistema ou do fator RH. Então, eu não tenho do sistema BO, então eu sou O, mas eu tenho do fator RH, então eu sou mais. Se eu sou O-, eu não tenho nada dessa membrana. Essa membrana é lisa. Ela não possui nenhuma proteína na membrana. Lá no tipo sanguíneo AB, ela pode ser AB- e AB+. O que é... Ai, bati minha cabeça. O que é ser do tipo sanguíneo AB+? É ter essas duas mais essa aqui. Então, quem é do tipo sanguíneo AB+, tem 3 tipos de proteína de membrana. Se ele é do B+, ele tem 2. Se ele é do B-, ele tem uma só. Se ele é do A-, ele tem uma só. Se ele é do A+, ele tem as 2. Se ele é do A+, ele tem uma. Se ele é do A-, ele não tem nenhuma. Tudo bem? Então, é nisso que a gente precisa focar para trabalhar aí na segunda lei de Mendel. Por quê? Porque aqui eu estou falando de dois genes diferentes, que determinam estruturas diferentes e com funções diferentes aí no meu corpo. E aí, vem aquela história de quem pode dar para quem pode doar para quem. Ao menos, esse lindo, maravilhoso, desse tipo sanguíneo que é o meu. Então, meu tipo sanguíneo. Por que ele dá para todo mundo? Porque o O- não tem nada. Se ele não tem nada, ele não incomoda ninguém. Por isso que ele é doador universal. Porque ele não incomoda ninguém. Ninguém vai perceber que ele existe. Entendeu a ideia? Por quê? Porque ele não tem nenhuma proteína para incomodar os outros tipos sanguíneos. Por isso que ele é doador universal. E aí, por que esse carinha aqui, ele é receptor universal? Porque ele tem todas as proteínas dos outros. Então, qualquer um que chegue aqui, ele já conhece. Ele consegue ganhar de todo mundo, porque todo mundo é reconhecido por ele. Tanto a do A, quanto a do B, quanto a do positivo. Então, se ele for, quem é negativo não incomoda, porque não tem nada para incomodar. Quem é positivo, ele já conhece. Entendeu a ideia? Captou a interação aqui entre esses genes?
E aí, entra um negócio que eu acho que é a coisa mais chata que a biologia já conseguiu inventar, que é o tal das aglutininas e aglutinogênios, tá? O que acontece aqui? Vocês concordam que isso aqui tá na minha célula? Né? Isso aqui tá na minha célula, tá determinando meu tipo sanguíneo. O que é a aglutinina? A aglutinina é um anticorpo que é produzido pelo meu organismo para me proteger de alguma coisa que eu não tenho. Então, a aglutinina é uma parada que meu corpo produz para me proteger daquilo que eu não tenho. Ou seja, AB+, tem alguma aglutinina? Ele pode ter alguma aglutinina? Se ele tem todo mundo na membrana, ele vai ter alguma aglutinina? Se a aglutinina protege contra o que ele não tem, ele vai ter alguma aglutinina? E aí? Estão vivos? Estão felizes? Vão pensando aí, eu vou criar uma outra reunião, porque essa aqui tá acabando, tá bom? Então eu vou encerrar essa, vou mandar um outro link para vocês, vocês vão pensando. AB+, tem alguma aglutinina? Guarda aí essa pergunta.